habituada a fazer estas coisas, Pedro. Era muito Não. mais apropriado eu estar a beber um Cosmopolitan. O que é um Cosmopolitan? É feito de quê, sabes? É um cocktail, não sei, já não me lembro que, mas é cor-de-rosa, portanto tinha tudo para ser bom, porque é cor-de-rosa. Achas que eu tenho aqui... Achas que eu tenho aqui conteúdo para fazer um Cosmopolitan? Arsenal. Pode ser. Falta coisas que não tenham álcool ali naquele armário. Pois, mas o Cosmopolitan provavelmente tem um sumo de arando, ou qualquer coisa assim, ou groselha, assim. E era a bebida, foi provavelmente a primeira bebida que eu tive muita curiosidade em experimentar, alcoólica, que eu tive muita curiosidade em experimentar, foi o Cosmo, que era isso que elas bebiam. Já é muito doce! Muito, muito, muito doce. Mas é assim, nós na adolescência, não sei como é que eras tu, mas eu na adolescência bebia safari cola, que era a coisa mais... Pisangambon com 7-Up, Gold Strike. Gold Strike não era fã. Aproveitar aqui o meu Pisangambon era uma coisa melosa. Sabes que eu tinha um sonho... Eu tinha um sonho... Tinha uma vontade de um dia ter uma bebida pegajosa na mão e mandá-la à cara de um gajo. Um sonho super fixe. Isso, gajas, façam isso que é porreiro. Se calhar aposto que a cidade aconteceu uma data de vezes. Era que eu ia perguntar. E com isto, estamos aqui com a Catarina para falar de uma série acerca da qual eu tenho um preconceito bastante grande. Se calhar acho que não sou o único. E não sei se é fruto, sei lá, da altura em que apareceu e o paradigma mudou um bocado acerca da maneira como nós vemos uma mulher e do que é que atribuímos superficialidade. Hoje em dia, se calhar, temos a ideia que uma pessoa, mas sejamos francos, a mulher sofre mais, se calhar, desse estigma de se é bonita, então à partida será superficial. Há mais esse estigma em relação às mulheres do que em relação aos homens. Concordo. E talvez o meu preconceito acerca do Sexo e da Cidade venha precisamente daí. Porque o Sexo e a Cidade é uma série que começou no final dos anos 90, ou assim. Correto. E na altura eu era um puto de 15 anos que via assim uma cena qualquer toda quadrada e não, a coisa podia ter várias formas, eu é que era o quadrado. Eventualmente, ou então estou correto. Tu viste a série na altura ou viste mais tarde? Olha, eu vi na série na altura e não quero errar, acho que foi na RTP2, que dava na RTP2 ou na SIC. Ou primeiro começou na RTP2, depois passou para a SIC. Não parece uma série da RTP2, mas... Não, mas podia ser uma coisa que dava assim às tantas da noite. Talvez tenha sido na SIC. Eu vi na altura, mas como quase todas as séries da minha vida, comecei a ver em espanhol, dobrada em espanhol. Portanto... Sexo e da Cidade. e então, para mim era... Isto porque a Catarina cresceu ao lado de Espanha. Verdade, na fronteira. Então, eu comecei a ver a série sim quando saiu, portanto, eram episódios de 25 minutos, meia hora. Foi das primeiras séries, das primeiras produções da HBO, que na altura era um pay-per-view mais de boxe, mais ligado ao desporto até. Só depois é que começou a investir na ficção e tornou-se aquilo que nós... chamamos, que nós sabemos agora, não é? HBO, e com aquele início exato, que as pessoas têm uma recordação. Exato, mas tu não tens uma recordação relacionada com esse... Não tão forte, porque eu não vi Sopranos, por exemplo, até muito mas mais tarde. Mas viste Six Feet Under ou não? Também só vi muito mais tarde, vi em 2014, portanto, tenho assim uma nesga disso. Pronto, o Sexo e Cidade é baseado num livro da Candace Bushnell, que era uma socialite nova-iorquina e pronto, e era colunista, e a vida é basicamente, sim, muito redutoramente, Sexo e Cidade é baseado na vida da Candace Bushnell e no dia-a-dia da Candace Bushnell. Acho que sim. Está tudo bem, Pedro? Espera aí, dá-me só 20 segundos. Ok. Estes 20 segundos vão ficar gravados no episódio. Neste caso vão, porque aquilo que eu achava aconteceu.
Então. Esse nome pareceu-me familiar. Familiar. Eu tenho aqui uma loira de luxo. Nunca li, foi a minha prima que me deu há muitos anos atrás. Ok. Eu conheço esse nome. Já está, Candace, rapariga muito bonita. É verdade. Olha que curioso. Eu nem sequer sabia que o Sexo e Cidade era inspirado num livro, quanto mais que... Sim. Olha, pronto, aí está. Portanto, estes 2 20 segundos vão ficar. Estes 2 20 segundos. Ok. Pronto, então. Candace Bushnell é uma escritora colunista e nova-iorquina, já andava assim muito imbuída na socialite e nas festas e em tudo que tu vês na série. E a HBO agarrou-nos neste grande sucesso que foi o livro na altura e transformou numa série que foi ainda maior sucesso. Também muito... Não, nunca li o livro porque não é um tipo de escrita que eu gosto. E agora, e até posso já dizer-te, que agora, à distância, consigo ver a pobreza que é a série. Foi uma série extremamente importante para mim e provavelmente extremamente importante para a maioria das mulheres na altura, por muitos motivos. Mas hoje... É perigo de alguns? Sim, mas hoje olho para ali e vejo o vazio. E acho que prova disso é o horror que são os 2 filmes, que elas, não sei onde é que foram buscar a ideia, que seria boa ideia fazer os filmes, não sei, enfim. Então, foi uma série muito importante para mim por vários motivos. Como já disse isto noutro episódio nosso dos meus amigos, provavelmente no de Fleabag, não me lembro, mas havia muito poucas séries, a não ser novelas, havia muito poucas séries baseadas em personagens femininos ou da perspectiva feminina. Depois é das primeiríssimas séries que fala de sexo abertamente. Foi no Sexo e Cidade que eu aprendi uma data de conceitos, de práticas, de obrigada Samantha Jones, para sempre tua fã, de brinquedos, de tendências. Eles falam em pansexualidade no ano 2000, que é uma coisa com um conceito que nós conhecemos hoje em dia. Com um conceito que conhecemos hoje em dia. Eu acho que isto foi realmente um breakthrough. Se calhar, até de certa forma, foi aí que foi o L Word. Eu conheço a série de L Word. É uma série passada em Los Angeles, que foi muito mais tarde do que o Sexo e Cidade, que é uma comunidade de mulheres lésbicas e também tem muito a ver com... portanto, fala muito sobre sexo, no caso, entre mulheres, mas até acho que foi aí que L Word foi buscar liberdade para poder existir, e como L Word, muitas outras. E uma vez fiz um post, publiquei uma coisa qualquer sobre uma coisa qualquer de Sexo e Cidade, e há uma pessoa que comenta o meu post a dizer assim: uma série sobre homens. E isto na altura fiquei, o quê? Uma série sobre homens? Estás-te a passar? Não, esta série é sobre mulheres, sobre a perspectiva das mulheres do sexo e de muitas outras coisas. Não muitas outras coisas, ou coisas menos interessantes, mas também já lá vamos, mas acima de tudo sobre a perspectiva feminina do sexo. Mas agora consigo perceber o porquê do comentário. Não é que concorde, mas vejo realmente que há demasiado dedo masculino na série, até na perspectiva da própria autora. Portanto, também estávamos no final dos anos 90, não é? O movimento feminista, ou a consciência do que era existir, ou de quanta influência tem a masculinidade tóxica na nossa vida, acho que era menor do que aquela que existe hoje. Ou pelo menos, para mim é certeza, não é? Para mim a consciência hoje é maior do que era na altura.
Eu não continuo a falar no termo masculinidade tóxica até há pouco tempo. Exato. Portanto, sim, acho que essa consciência. Mas eu também ouvi pansexual no final dos anos 90 e já lá estava, não é? Portanto, mas sim, acho que a relação a série foi inovadora neste sentido. Introduziu temas que não eram na altura falados da perspectiva feminina. Era praticamente impensável existir um personagem que fosse para a cama tivesse um one night stand, por exemplo. Acabou por normalizar um bocadinho a ideia de... lá está, não sei qual é a palavra, não há uma palavra simpática para uma mulher que tenha sexo com muitas pessoas. Tipo, como já sabemos 1000 vezes, como há para um homem, garanhão e por aí fora. Mas vamos usar a palavra garanhona. Mas, okay. Calhar, womanizer, mesmo o womanizer tem uma womanizer é um homem que come muitas mulheres, mas isso é pejorativo. Um homem, é verdade. É verdade. Man-eater, mas man-eater... Man-eater também é pejorativo. Sim, não parece assim muito bom. Mas sim, consigo ver que a Samantha tenha vindo destabilizar um pouco, retirar um pouco o tabu acerca do facto de uma mulher poder ter sexo com vários homens. Que é algo que, sejamos francos, também é um bocadinho difícil nós compararmos o antes e o agora, porque às vezes o que nós estamos a comparar é a nossa idade de agora com a nossa idade do antes. E seria interessante saber se no agora, e não há de ser muito difícil saber, mas se no agora, uma miúda de 20 anos que tem sexo com alguma frequência, isso também é apelidada de algumas coisas como era na nossa altura, porque pelo menos no nosso grupo de amigos, no nosso agora, com a nossa idade, não acho que haja nenhum tipo de tabu acerca disso. No entanto, o nosso grupo de amigos não é a sociedade portuguesa, a norma, muito menos o mundo, é verdade. Mas, falando da Samantha, eu gostava que me desse aí, assim, à falta de melhor termo, um rundown dos personagens principais e se consegues encontrar... Porque eu sei que elas são todas muito diferentes e sem querer... Propositadamente, mas muito estereotipadas também. Pois, eu ia perguntar-te se não achas que elas não se enquadram num certo arquétipo. Sim. Mas ia-te dizer que além de ser a primeira série que introduziu o tema do sexo na perspectiva feminina pela primeira vez assim com esta liberdade, depois por outro lado também visualmente era extremamente atraente. Era, a nível de moda, aquilo foi eu ainda hoje babo com coisas que vi lá, na altura, há 20 anos, 25. Então, isto também ajudou ao sucesso da série. Mas depois, por outro lado, também há aqui, como estava-te a dizer, um certo nível de superficialidade, ou futilidade, como tu lhe chamaste. Elas não falam de muito mais, não é? Falam sobre homens, sexo, relações... Não há, assim, grande tema. E, dito isto, posso-te dizer que, à partida, os personagens têm características muito, mais ou menos definidas. Então, a Carrie Bradshaw, a Carrie é o personagem principal, portanto, à partida, a espelhada da Candace Bushnell, é colunista também, é uma pessoa muito romântica, mas com muitas inseguranças em relação àquilo que significa estar numa relação, porque é uma cidade com não sei quantas pessoas e, portanto, porque que ela, de todas as outras pessoas, seria escolhida por um homem para ter uma relação. E logo aqui começa o problema, que é ela é que é escolhida, não é ela que escolhe, não é ela que quer, é ela que é escolhida. Depois a pessoa que ela queria que a escolhesse, ela fica ali um pouco... bom... Depois tem um defeito muito grande este personagem, que é ela para cronista não escreve muito bem. Na tua opinião ou no universo da série? Na minha opinião, não. No universo da série é ótimo. Até escreve livros. Atenção, o Sex and the City sempre gozou muito com a infelicidade dos seus personagens. Mas com esse facto, por acaso, não me recordo disso acontecer.
porque ela repete-se imenso. Aliás, o reboot de Sexy Cidade chama-se And Just Like That, porque era algo que muito frequentemente a Carrie Bradshaw, a Carrie personagem principal, utilizava para terminar as suas colunas no New York Times, se não estou em erro. Portanto, não era muito imaginativa, muito criativa, e depois tem um hábito que hoje me parece muito estranho. Sabes a voz off nas séries? Por exemplo, no Dexter, e nós aqui há uns tempos falámos sobre isto, no Dexter tu de certa forma sentes necessidade de ouvir os pensamentos dele, porque ele é um psicopata, não é? E na verdade é interessante tu perceberes como é que funciona aquela mente. É assim, no Sexy Cidade ela não é propriamente um personagem peculiar, e tudo o que ela repete em voz off, que ela está a descrever como se fosse a sua coluna, que ela está a escrever, é aquilo que se está a passar na série. Portanto, na verdade, estás a ver... Eu acho que, de certa forma, te desrespeita como espectador. Que é assim, olha, se ainda não percebeste, o que está a acontecer é isto. Pronto. Eu tinha ideia, e eu nunca vi, já vi Dexter, mas nunca vi Sexy Cidade, que é mesmo como tu dizes, no Dexter é os pensamentos dele, mas tinha ideia que no Sexy Cidade era mais, além de também os pensamentos, mas também narrar o que estava a acontecer. Sim, mas precisamente isso. Ela está a narrar o que está a acontecer porque, de certa forma, é aquela a coluna que ela vai depois publicar no jornal. Mas está a narrar o que está a acontecer, mas tu também estás a ver. Portanto, estás a ver em 2 vezes. Acabas... Pronto, é por demais evidente. Mas bom, já lá vamos. Depois tens a Charlotte. A Charlotte é o personagem, é ingênua, é romântica, é a púdica, que não pode ouvir falar. Tipo, há um episódio em que, não sei se é a Samantha, provavelmente é, ou a Miranda, que lhe oferecem um vibrador e ela primeiro é religiosa, portanto ela primeiro que se tivesse decidido a utilizar um vibrador. A Charlotte é aquela pessoa que tem muitos problemas em ter um one night stand com um homem, portanto é o arquétipo da mulher púdica, reservada, muito, nem sequer pode ouvir falar, não quer ouvir falar em palavrões, por exemplo. Pronto, depois temos a Miranda. A Miranda é a mulher independente que, na verdade, mesmo assim quer ser salva. Portanto, ela é advogada, tem um estilo de vida muito dona dela mesma, não quer uma relação, mas, por outro lado, é provavelmente a primeira, se não estou em erro, a realmente fixar o seu relacionamento com uma pessoa, que é o Steve. E depois temos a nossa Samantha Jones, que é promíscua, vadia, todas as outras palavras que tu possas pensar, que é também aquela que tem, primeiro, que se diverte mais, e depois que tem mais descobertas. É sempre a Santa que é muito mais bruta a falar, mais aberta, assertiva a falar sobre os assuntos, sobre os vibradores, sobre os acessórios que ela, entretanto, sobre os homens que conhece, etc. Há um episódio muito engraçado em que ela percebe que está a dormir está a ter sexo com um homem com quem já tinha tido, mas não se lembrava. Só se lembra quando já está na cama com ele, porque ele faz qualquer coisa, tem uma mania qualquer. Muito engraçado. E é também a Samantha, que tem uma experiência lésbica na série, com a atriz Sónia Braga. Portanto, estas são as quatro mulheres. Depois tens o Big, que é a pessoa com quem a Carrie quer muito estar e que depois acaba por... acho que não estou a spoiler, provavelmente quem vai ver isto já viu a Sexy-Cidade. Diz? Que avança em 1 minuto, a partir de agora. Exato. O Big é a pessoa com quem a Carrie acaba por casar e também como começa agora este reboot do Just Like That. E
estes são os personagens mais ou menos centrais. Tens um personagem homossexual, que é um ator que morreu em 2021, que é o Stanford, que... Não sei quem é, mas aposto que é super estereotipado. É super estereotipado. Por acaso acho que sei, se calhar. É um gajo de óculos... Sim, careca. Sei, por acaso sabia. Sim. E, sim, super estereotipado. Qual é o apelativo da série? Era, primeiro, falava de sexo, aprendi muito com sexicidade, como te disse. Tinha, visualmente, era impecável. A roupa era impecável, os sapatos eram impecável. Estilistas falavam de tudo o que era estilista na altura, de sucesso, de queda, de usar uns sapatos de determinada marca, uns Jimmy Choo, por exemplo, passou a ser uma coisa, porque a Carrie Bradshaw também a dada altura compra uns Jimmy Choo. Um Oscar de la Renta tornou-se, já era famoso, mas foi ainda mais... tornou-se ainda mais por determinados figurinos que acabou por fazer para a série. Portanto, e depois, de certa forma, tu tens uma como é que vou dizer isto? De certa forma, tu tens uma... apela-te ao coração, porque a Carrie, a atriz que faz de Carrie, não é propriamente bonita, e então também qualquer pessoa pode viver a vida da Carrie, porque ela não é propriamente bonita, portanto qualquer pessoa não sendo propriamente bonita pode chegar aí. E acho que isso foi propositado. E quem é que criou a série? Foi um homem que criou outras séries que tu se calhar conheces de nome, como o Melrose Place, por exemplo, ou um Beverly Hills, que foi o Darren Star. Pronto. O que é que acho que corre muito mal? É esta futilidade de tema, esta superficialidade em que, lá está, não tem muito mais assunto do que a roupa, os sapatos, os homens, as relações amorosas, consigo perceber que possa ser abordado de uma maneira que possa ter alguma profundidade. E aqui, e estou a ser injusta no que diz respeito a uma das coisas, porque há a relação de amizade entre elas as quatro, que também não é uma coisa que tu visses muito na altura com frequência. Entre as mulheres há sempre aquela coisa do ela tem o meu homem, ela não sei o quê, tipo, há muita inveja, ou pelo menos é muito retratado muita inveja, e elas as quatro não. Tem uma amizade que se mantém até agora, em que a Samantha Jones vai embora e elas agora tiveram de... Portanto, ela não aceitou fazer a nova temporada e pronto, elas tiveram de arranjar ali um plot para justificar isso. Ok, olha, muito bem, muito obrigado, Catarina. E voltamos para a próxima com a Catarina, com não sabemos muito bem o que é. Se a Catarina tiver tempo, vamos gravar agora já de seguida e descobrimos na altura o que é que vamos fazer. Tchau, tchau, Catarina, obrigado. Tchau. Ui, desliguei foi a câmera, não foi tapar o coisa. Espera aí, calma. Yeah. End broadcast.